quando ele fala dessa esquerda, desse boicote da esquerda, né? Esse boicote que é um boicote ao governo, mas acaba sendo um boicote para o povo, né? Você percebe também o seguinte: essa viagem que nós comentamos ontem, do Lula com a sua comitiva, é inaceitável imaginar que 10 contaminados não foram tratados com nenhum medicamento em Cuba, né? O interferon está aí, ele vem mostrando uma evolução muito boa, né? Parece que Cuba já está há 13 dias, não por acaso 13, né? 13 dias sem novos casos, né? Eles estão aplicando o remédio para sintomáticos e assintomáticos, né? Porque todos transmitem, eles entenderam isso, né? Então, além de ser uma referência na medicina, né? Tem setores de medicina de ponta em Cuba. E é inaceitável você não passar essa informação. Por quê? Porque se eu passar essa informação, eu vou acabar concordando com o discurso do Bolsonaro de tratamento prévio, né? Da doença. Então, eu acho que a coisa está caminhando para um estágio muito triste, né? Você, quer dizer, vale tudo pela guerra do discurso, né? Se eu falar isso, mesmo que seja bom para o povo, eu vou estar concordando com ele, então eu não falo. Entendeu? Me parece uma questão muito pobre. Nós chegamos num ponto de muita pobreza política, né? Quando você chega num ponto desse, é muita pobreza, né? Então, mas segue aí, Rubem. Pode seguir, que eu só dei esse desabafo rápido e pode seguir aí. Perfeitamente, Chico. O que acontece é o seguinte: a Covid é tudo que o Paulo Guedes pediu a Deus e veio em dobro. Porque enquanto covidamos o mundo, enquanto lutamos pela vida, pela sobrevivência, o Paulo Guedes se dedica de uma forma metódica, quase religiosa, a assaltar o Brasil, a roubar o Brasil, a dilapidar o Brasil, a retalhar o Brasil. É uma figura, assim, ímpar. O Bolsonaro é apenas o idiota que vai ficar no lugar para pagar a conta. O Bolsonaro é o elemento político que vai ficar, que está emprestando a sua imagem. Ele poderia fazer um grande giro nisso tudo, ele poderia fazer, mas ele prefere ficar com a cara de parvo, aceitando essa discussão pobre, essa retórica tola, e ao invés de assumir o comando da nação, o Hélio Calazans falou uma coisa: o Hélio Calazans mora na Europa, mas conhece o Brasil como ninguém, e para piorar ainda, ou para melhorar no caso, né? Para piorar como experiência humana, que não é fácil, ele ainda conhece a África. Então, vê exatamente o que é a mazela que um Estado pode fazer no meio da sua população. Como eu falei, vamos fazer um lockdown de 15 dias? Vamos abastecer o povo. Vamos abastecer o povo e vamos botar as Forças Armadas na rua e chegar na Praia do Forte e perguntar: o que você está fazendo aí? Mete o fuzil na cara e manda para casa. Isso se não for em Cana, já para um depósito de quarentena numa ilha. É assim que funciona. Isso não é um governo cruel, isso não é um governo de exceção, isso é um governo forte. O governo forte é a última coisa que a esquerda prega no mundo atualmente. Essa New Left prega exatamente um governo frágil, débil, corroído, corrompido por todos os lados, assoreado de todas as formas por minorias que, de uma forma e de outra, de forma estranha, se transformaram em maiorias. Hoje, a melhor forma de você ser maioria, de você ditar as regras, é você ser uma minoria. É anacrônico, é ilógico, é irracional, mas é a verdade, é isso
que a New Left prega, inclusive os comunistas americanos do Partido Democrata, que vendem esse modelo para o mundo. Para não dizer que não falei de flores, brasileiros compram barcos para passar isolamento. Fila chega a 4 meses. Então, se você está pensando, quem assiste o programa, em comprar um iate, tente comprar um de segunda mão, porque existem 4 meses de fila para comprar um iate, para se isolar da pandemia. É esse o mundo que nós vivemos. Isso lembra a crise de 1929, o crash da Bolsa nos Estados Unidos, em que foi o momento onde se vendeu os artigos mais caros para a classe abastada dos Estados Unidos. Os carros mais caros da história foram feitos nessa época. Tudo mais caro foi feito nessa época, exatamente nesse grande desnível, nesse grande degrau socioeconômico que é criado por algum efeito deletério, alguma coisa, algum ponto fora da curva. No caso, agora, nós temos a pandemia, que nos fustiga de um lado pela saúde e do outro lado, simplesmente, nós temos a nossa economia entregue a um ladrão, a um bandido, a uma quadrilha, a uma corja neoliberal que aproveitam esse momento, esse hiato, para saquear o país. E o outro lado, como eu falo, nós vivemos no mundo Dana White. Dana White é o dono da UFC, do MMA, e ele é empresário de todos os lutadores. Não existe outro empresário, ou seja, ele é empresário de quem ganha a luta e de quem perde. E você ainda tem coragem de torcer para o MMA. Fulano hoje vai dar uma coça em ciclano. Fulano hoje vai dar uma coça em ciclano se o dono mandar. Se o dono mandar ele apanhar, ele vai apanhar, que é o que está feito no script. O script é esse. O empresário é um só, quem paga a todos é um só. E ele é que escolhe o resultado. Quando ele não escolhe o resultado, é porque o resultado por si só vai dar uma equação igual. É isso que nós estamos acontecendo, isso que está acontecendo. Quem patrocina a direita voraz, quem patrocina o Paulo Guedes lá, por outro lado, patrocina o Lula lá. É o Guedes cá e o Lula lá. De uma hora para outra, o nosso judiciário acordou de um conto de Cinderelas e esqueceu que nos últimos 5 anos ficou dormindo. E todo mundo achou bonito. A esquerda brasileira emocionada foi fazer um baile, o baile do Alzheimer, com William Bonner, com os marinhos, com todo mundo, como se não houvesse ontem. Amanhã, então, ninguém pensa. Eles contam a vida deles como se não houvesse ontem. Esse é um retrato grave do mundo, mas do Brasil em especial, até porque a gente mora no Brasil. E a gente tenta, mais uma vez, tentar entender o que está acontecendo aqui e como vai ser a linha sucessória, que se apresenta de uma forma trágica, cruel. É por isso que eu comparo o momento atual do Brasil ao século da vergonha da China, que durou 110 anos, teve 10% de propina também no século da China. Tá? Era para ser 100 anos, o século lá teve 110, de 1839 a 1949. Exatamente quando o povo chinês, não importa se é através do comunismo, do fascismo ou de qualquer... Não estou entrando aqui no mérito da questão, meteu o pé na bunda de organizações internacionais que estavam saqueando o país e dali começou a decolagem, o taxiamento para a decolagem desse monstro que hoje é a China. Esse foi um processo lento, longo, doloroso, doído, sacrifícios, mas piores sacrifícios que foram feitos. Todo mundo fala das mortes que houveram lá na China em todos os programas adotados pelo comunismo, mas ninguém nunca falou nos milhões e milhões de mortos chineses de 1839 a 1949. E eu vou passar a bola para o Wellington, aí, que é o nosso convidado. O tema é livre para ele pode falar o que quiser, não tem problema algum, até porque a gente lança um tema aqui e o Brasil é tão... O mundo é complexo, mas o Brasil é tão mais complexo e diversificado que realmente a gente tem assunto para tudo. O nosso pão na chapa poderia durar 6 meses, tranquilamente.